tudo bem? Nós vamos hoje falar um pouco de Big Techs. Na realidade, eu peguei um texto integralmente aqui do Sérgio Amadeu, eu vou dizer quem é ele, no portal Outras Palavras, de onde eu já tirei outras resenhas e outras matérias. E o Sérgio Amadeu escreveu um novo livro e nós vamos pegar uma parte pequena desse livro aqui, nessa matéria, e ele é muito interessante, e o título que eles deram aqui na matéria é Big Techs, os novos senhores da guerra. Eu não vou utilizar exatamente esse título, ou vou usar alguma coisa similar, ainda não decidi, porque eu ainda não editei o vídeo, né? Estou aqui conversando com vocês a princípio, estou gravando, né? E porque eu fico com medo de o YouTube me cancelar. Então eu vou arrumar um título que chame atenção para o conteúdo sem eu falar de guerras. Mas esse novo livro dele, do Sérgio Amadeu, ele desvela como a tecnologia nas mãos das corporações está remodelando os conflitos contemporâneos. Isso é muito atual e muito importante da gente ter noção. Lá no YouTube do Outras Palavras, eles fazem um comentário sobre isso aqui, e o Sérgio Amadeu tem aparecido em vários vídeos, né, vários podcasts e várias lives falando sobre isso aí. Então ele remodela os conflitos, é uma mega máquina alienante, operada pelas Big Techs e pelos Estados, domina agora boa parte da ação bélica, da cibersegurança a táticas militares. Bom, então, tecnologia em disputa, Outras Palavras, por Sérgio Amadeu da Silveira, publicado no dia 1º de setembro de 2025, e hoje nós estamos exatamente no dia 3 de setembro. E foi atualizado no mesmo dia. Quem que é o Sérgio Amadeu? O Sérgio Amadeu é um sociólogo brasileiro, geralmente lembrado como defensor e divulgador do software livre e da inclusão digital no Brasil. Ele foi um dos implementadores dos telecentros na América Latina e presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Então é um cara que tem 64 anos, é um camarada muito embasado, uma formação ampla. Fora disso, eu vou me ater ao texto, porque o texto é longo e as digressões que eu fizer serão em boa parte opiniões minhas, mas aquilo que eu lembrar de algum outro tema que for esclarecedor, eu vou referenciar como tal. A minha opinião, obviamente, pode ser desconsiderada se você pensar diferente. Eu vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, curtir o canal, né? Observar outras matérias que eu fiz aqui no canal e compartilhar esse podcast, esse vídeo podcast especificamente, e também assinar o nosso canal. Sem mais delongas, vamos ao que ele vai dizer aqui. Então, a introdução da matéria diz o seguinte: esse é o terceiro capítulo do livro As Big Techs e a Guerra Total. Então, é o terceiro capítulo, esse é o título do livro em si. O Complexo Militar Industrial Datificado, de Sérgio Amadeu, publicado recentemente pela editora Edra. O lançamento em São Paulo vai ser na livraria Travessa às 19 horas, com sessão de autógrafos e bate-papo. Olha só, isso aí é fato que acontecido. Eu estou lendo a matéria do dia 1º, então nós estamos falando aqui de um futuro que na realidade já é um passado. Vamos à matéria. Em 2015, um grupo de cientistas e pessoas influentes ligadas ao desenvolvimento tecnológico lançou um manifesto contra o uso da inteligência artificial como recurso militar e dispositivo fundamental de guerra. Entre centenas de signatários estava o físico Stephen Hawking e o empresário Elon Musk. Vejam bem, em 2015, o Stephen Hawking ainda era vivo. Esse último, então isso conta de 10 anos, né? Esse último parece ter mudado de opinião ao se tornar adepto da política do presidente norte-americano atual, né, o mandatário do norte, lá que eu não vou falar o nome dele, e membro ativo da extrema direita, né? E então o Elon Musk fez uma mudança aí. O Hawking naturalmente não faria essa mudança e já faleceu.
A dura e inequívoca realidade indica que a corrida pela aplicação da IA aos negócios de guerra avança com rapidez entre as principais forças armadas do planeta. A ideia de empregar a inteligência artificial apenas em assuntos e temas pacíficos aparenta ter sido completamente derrotada, e isso é um complicador da nossa época. Um relatório da Rand Corporation, encomendado pela Força Aérea dos Estados Unidos para analisar os limites da IA para aplicações de combate, alertava que essa tecnologia é taticamente brilhante, mas estrategicamente ingênua. Vejamos por quê. A IA é rápida para analisar os dados dos sensores e fontes de observação e tomar decisões baseadas em padrões de ações do inimigo. Mas ela não tem uma visão geopolítica mais ampla nem domina um contexto geral. Sim, porque isso aí depende de múltiplos fatores, que não estão à disposição do aprendizado de máquina. Isso são palavras minhas. Tem dificuldade na estruturação das consequências das ações no longo prazo e por isso ela é limitada para apresentar uma estratégia inteligente. Ou seja, ela utilizada, ela pode cometer erros crassos a favor do que propugna a guerra ou que implementa com base na sua IA, como pode ser para inocentes. Os pesquisadores dessa Rand Corporation não buscaram determinar os limites da IA em todos os sentidos, mas investigaram 4 aplicações específicas de combate. Por isso, analisaram os usos potenciais do aprendizado de máquina na segurança cibernética, na manutenção preditiva, nos jogos de guerra e no planejamento de missões. Essas aplicações militares foram escolhidas pelos investigadores para representar uma variedade de utilizações possíveis e suas restrições. As conclusões desse relatório, publicado em 2024 agora, são reveladoras do que aqui é denominado IA realmente existente, ou seja, aquilo que existe ainda, que já existe, não que ainda vai existir. Entre elas estão afirmações do tipo os dados de tempos de paz não podem ser substituídos por dados de tempos de guerra. A IA não consegue compensar a escassez de dados apropriados, até porque, durante uma guerra, a coisa que você menos tem à disposição são as verdades, são os fatos, escamoteados parte a parte, obviamente, que só vão ser acessados através de inteligência, das inteligências dos países, tipo CIA, NSA, etc. Outro resultado do relatório soa como um grave alerta. Não se pode confiar nos algoritmos de classificação da IA para aprender o que não lhes foi ensinado, obviamente. E aquilo que foi ensinado depende também de dados factíveis, que não estarão necessariamente disponíveis. A IA não previu nem reconheceu novos tipos de ataques cibernéticos, ela não tem como fazê-lo, ela precisa aprender, ela é uma máquina. Os termos algoritmos, dados, classificação e os verbos aprender e ensinar são esclarecedores nesse momento. Por quê? Será que ela aprende de fato? Ou será que ela, se ela pode ser munida desses eventos, desses fatos, para poder montar estratégias? O que é essa IA realmente existente? São sistemas automatizados que usam algoritmos estatísticos e probabilísticos para classificar e extrair padrões de bases de dados gigantescos, empregando um elevado poder computacional, mas um poder computacional de grandes servidores e que vão numa velocidade inimaginável, mas com aquilo que tem. O objetivo é criar modelos capazes de receber novos dados, quer dizer, grandes, imensos processadores que eles já têm, mas que terão que ter maiores, que serão processados de acordo com as finalidades específicas para as quais foram projetados. Obviamente, se projetados para a guerra, vão ter que ser munidos de todas as informações. E essas informações estarão disponíveis? Essa é a minha pergunta, eu, José Roberto. O processo de preparação da IA realmente existente é chamado de treinamento. É o learning, que pode ser supervisionado com intervenção humana, não supervisionado, ou seja, sem intervenção humana, ou por reforço, baseado em recompensas e penalidades. Entre as diversas caracterizações e abordagens da IA realmente existente, a hegemônica é conexionista,
que busca reproduzir o modo como o cérebro humano e os neurônios se conectam entre si. Isso é feito por meio de algoritmos que, entre aspas, aprende com os dados que recebe e criam modelos com finalidades específicas. O aprendizado de máquina supervisionada é treinado como um conjunto de dados que já contém as respostas corretas para que o modelo extraia os padrões corretos e precisos dos dados com base nos exemplos indicados. Em seguida, o modelo deve ser capaz de prever a resposta correta para novos dados. É muito comum pessoas rotularem as imagens como tags que definem seu conteúdo. Por exemplo, milhares de imagens de pássaros são utilizadas para que o modelo detecte o padrão das aves. No chamado treinamento, as imagens selecionadas são rotuladas para que o algoritmo aprenda, ou se ele, aprendiz, consiga captar o que caracteriza essas imagens de pássaros. Um exemplo bem simples se refere à identificação do que é e do que não é spam. Para chegar a um sistema que identifica automaticamente o spam é basicamente algo que aparece inadvertidamente que não é necessariamente verdadeiro. Realiza-se a extração de padrões do que é e do que não é spam para um usuário determinado com base em sua caixa postal. Exatamente. O que é spam? Que às vezes é uma publicidade para você, às vezes é um convite, e às vezes a caixa lá vê como um spam, joga na caixa de spam. O algoritmo vai buscar as mensagens que o usuário considerou não solicitadas, não interessantes e que foram descartadas. Então isso aí caracteriza que é o spam. Isso não é verdade, isso não é bom, isso não me interessa, isso é uma propaganda invasiva, alguma coisa assim. O algoritmo de aprendizagem analisa as características desses e-mails como palavras-chave, remetentes, etc. e, entre aspas, aprende a associar essas características às categorias corretas. Olha bem, mesmo assim, quando o algoritmo faz isso, ele joga muita coisa que poderia ser de seu interesse na caixa de spam. Depois de treinado, o modelo pode analisar novos e-mails e prever se são spam ou não são, com base naquilo que aprendeu, ou seja, conforme o padrão que extraiu. Quer dizer, nós podemos aperfeiçoar esse padrão aí até a forma que ele realmente saiba o que é o spam, ou chegue muito perto disso. No treinamento não supervisionado, ou seja, que não tem uma mente humana ali dando caracteres, o modelo recebe um conjunto de dados sem nenhuma informação sobre as respostas corretas. O objetivo é que o algoritmo venha a descobrir as correlações, os padrões, as estruturas ou os agrupamentos nos dados sem orientação prévia da mão humana, da mente humana. Um exemplo são as informações sobre clientes de uma loja, como idade, localização, frequência de compras. O modelo não sabe o que essas informações significam necessariamente, mas pode agrupar os clientes com base em correlações e similaridades existentes. Quer dizer, ele vai fazer isso às cegas, por correlações. Por exemplo, o algoritmo pode até descobrir coisas inusitadas, como relacionar adultos jovens que compram fraldas e também compram cerveja na mesma ida ao supermercado. Enfim, a finalidade do algoritmo é extrair correlações que dificilmente uma pessoa conseguiria realizar observando uma massa de dados devido à capacidade que ele tem de varrer aquilo rapidamente e que são muito úteis para formular estratégias de marketing direcionadas. Estratégias que você recebe daquela relação, das correlações feitas e monta estratégia. Quem vai montar a estratégia? Mente humana. Já o treinamento de reforço, o modelo aprende por tentativa e erro, recebendo feedbacks, ou seja, isso está certo, isso está errado, legal, foi para um caminho bom, que pode ser entendido como recompensas ou penalidades sobre suas ações. Na realidade não seriam recompensas ou penalidades, seriam correções de rota. Que legal, ficou certo. Não, muda aqui. Não é bem penalidade, são termos mal utilizados que eu penso. O objetivo é que o algoritmo maximize as recompensas ao longo do tempo, ajustando seu comportamento com base no feedback recebido. Nós fazemos isso com a IA, quando ela dá um texto para você e você fala assim, ótimo, legal. Ela fala, fique feliz de ter atendido você. Essa é a recompensa. Ou então quando você diz assim, olha, não gostei, está errado, você mentiu aqui, você alucinou, parará, ela fala desculpa e tal, porque eu tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, aí você fala, mas não justifica, ela fala, pede desculpa outra vez e corrige. Então essa seria a penalidade. As recompensas são na prática valores numéricos atribuídos a determinadas ações que indicam quão benéficas ou prejudiciais foram as ações para alcançar o objetivo definido.
O exemplo de um modelo algoritmo para jogar xadrez é frequentemente adotado para ilustrar o treinamento por reforço. O modelo começa sem reconhecer as regras ou estratégias do jogo. A cada movimento que ele venha a fazer, ele recebe uma recompensa, por exemplo, pontos por capturar uma peça do adversário. Obviamente ele vai saber que isso é uma recompensa, ou uma penalidade, por exemplo, a subtração de muitos pontos ao perder a rainha, por exemplo. Então ele vai ficar sabendo que aquilo ali é uma penalidade. Com o tempo, o modelo começa a aprender quais movimentos geram recompensas maiores e ajusta sua estratégia para maximizar as chances de vitória. Quando o modelo de aprendizado da máquina tem muitas camadas, é denominado aprendizado profundo ou deep learning. Esses modelos geralmente adotam uma técnica chamada de redes neurais artificiais, que são estruturas inspiradas no funcionamento do próprio cérebro humano, mas implementadas de forma matemática e computacional. A forma matemática e computacional significa probabilidade. Os modelos de linguagem da grande escala, as Large Language Models, que são as LLMs, e a IA generativa, são exemplos de sistemas que empregam arranjos complexos de redes neurais artificiais. Além desses modelos utilizados em aplicações como biometria facial, técnicas de visão computacional, também se baseiam nessa abordagem de aprendizado profundo, que frequentemente emprega variações de redes neurais artificiais como redes convolucionais, são as CNNs, para o processo de imagem. Então não é propriamente uma aprendizagem, é tentativa e erro, até que ele vai corrigindo rotas. Bom, são dados sistemas algoritmos e modelos que compõem IA realmente existente. Nesses primeiros 25 anos do século XXI, os algoritmos estatísticos e probabilísticos foram adequados ao treinamento das bases de dados gigantescas com o objetivo de modelar sistemas automatizados. Um modelo, na prática, é um programa que roda em um ou mais hardwares, recebendo novos dados a fim de realizar tarefas, responder a perguntas e efetuar solicitações sobre aquilo para o qual foi criado. Assim, a IA depende de dados, que são seu insumo fundamental, né? E busca de dados, e correlação entre eles, e isso se traduz em aprendizado. Nesse sentido, o filósofo Matteo Pasquinelli e o acadêmico Vladan Joler escreveram que é mais razoável considerar o aprendizado da máquina como um instrumento de ampliação do conhecimento que ajuda a perceber características, padrões e correlações através de vastos espaços de dados que estão além do alcance humano, pela vastidão, não que o ser humano não possa compreendê-lo, mas pela vastidão, que é difícil um cérebro humano fazer tantas correlações ao mesmo tempo, ou em tempo recorde. No mesmo texto, o Pasquinelli e Joler afirmam que a IA é continuidade do projeto moderno de mecanizar a razão humana, que se converteu em um regime corporativo extrativista do conhecimento e do colonialismo epistêmico. Apesar de todos os exageros e promessas místicas sobre a inteligência maquínica, os dois pesquisadores indicaram uma perspectiva para a análise crítica do cenário que estamos vivendo. Desde o iluminismo, há uma tendência técnico-científica de tentar formalizar, automatizar o pensamento humano. A inteligência artificial é uma tentativa de reduzi-lo ou expressá-lo em processos mecânicos e algorítmicos. Suas relações, ou melhor, suas vantagens econômicas e seu ímpeto produtivista são contundentes. No mundo industrial, a grande indústria apostou na mecanização e veio a dominá-la. No contexto informacional, as grandes corporações digitais apostam na expansão das novas tecnologias de automatização. A IA realmente existente, aquela que estamos com ela agora, carrega a perspectiva de simular e replicar a cognição humana pelas máquinas. É uma simulação, não existe aquela inteligência que nós supomos. Na realidade, o hardware continua sendo hardware, em geral um conglomerado de metais e outros sólidos. O software continua sendo um conjunto de instruções ou um arranjo de algoritmos. Não existe uma IA sem hardware e muito menos sem software. Portanto, aquele hardware ele é uma base física, né, que tem ali um programa que tenta imitar a rede neural. E, portanto, aquelas relações ali não são propriamente uma inteligência. A inteligência está nos algoritmos e não nos pedaços de silício, obviamente. E a chamada inteligência sequer é uma inteligência, é um modelo de correlação probabilístico. As abordagens hegemônicas dessa IA se concentram no aprendizado de máquina profundo.
o Deep Learning. Nela, o modelo de IA generativa inexiste sem que tenha sido preparado e treinado a partir dos dados. Veja bem, nela, um modelo de IA generativa inexiste sem que tenha sido preparado e treinado a partir dos dados. Não é por outro motivo que a China definiu pragmaticamente os dados como fatores de produção. Por mais que a DeepSeek, empresa chinesa de IA, tenha abalado o mundo com sua capacidade de lançar um grande modelo de linguagem com menos de 20% do poder computacional utilizado no treinamento da OpenAI e da Meta e da Alphabet, nada indica que a criação, a coleta e o armazenamento de dados irão arrefecer nos próximos anos. Isso porque os dados se converteram em capital, porque eles são vistos como fatores de produção. Integram o ciclo de reprodução ampliada do capital digital. Por isso, vivemos uma intensa fase de datificação que se confunde com o próprio processo de capitalização. Mega máquinas e processos alienantes. O aprendizado de máquina, em especial o aprendizado profundo, tem avançado rapidamente por muitos segmentos da economia e está sendo cada vez mais empregado pelos estados. A abordagem conexionista ou a IA baseada em dados beneficia a concentração do seu desenvolvimento em grandes empresas devido aos recursos que consomem e a necessidade de muitos dados e de grande poder computacional, seja para treinamento de modelos, seja para execução ou inferência. Consolida-se uma mega máquina alienante, distante de quem a utiliza e até de quem tem a formação em ciências computacionais especificamente. O professor de ciência política Langdon Winner, em Autonomous Technology, tecnologia autônoma, apontou que a especialização e a complexidade crescente dos sistemas tecnológicos tornavam impossível que qualquer indivíduo os compreendesse ou controlasse por completo. Porque a velocidade é muito grande, são muitos dados, as correlações são grandes, não dá tempo, não dá para você ter a dimensão daquilo tudo. Então você não sabe o que vai sair dali. Não é exagerado afirmar que a IA realmente existente amplificou essa problemática captada por Winner. Mais do que isso, o processo de desenvolvimento do aprendizado de máquina, especificamente dos grandes modelos, envolve um sistema complexo, caro, composto de centenas de máquinas, e ele não disse aqui, mas envolve muita energia elétrica. Isso torna o processo mais distante e implica o desconhecimento e a perda da autonomia das pessoas que a utilizam. Você não está mais no comando. De repente você se vê enredado naquilo ali sem saber o que está acontecendo. Lewis Mumford, historiador e filósofo da tecnologia, publicou The Myth of the Machine, o mito da máquina, em 2 volumes. O primeiro, Techniques in Human Development, que é a técnica do desenvolvimento humano, foi publicado em 1967. E o segundo, intitulado The Pentagon of Power, ou seja, o Pentágono do Poder, foi lançado em 1970. Nesse último, Mumford afirmou que uma mega máquina não é apenas um conjunto de dispositivos tecnológicos, mas uma estrutura de poder baseada na submissão de indivíduos a um sistema técnico burocrático. Eu vou repetir. Nesse último, Mumford afirmou que uma mega máquina não é apenas um conjunto de dispositivos tecnológicos, mas uma estrutura de poder baseada na submissão de indivíduos a um sistema técnico e burocrático. Para demonstrar a validade dessa noção, Mumford trabalhou o exemplo das pirâmides. Desse modo, mega máquina pode ser definida como um sistema sociotécnico altamente organizado, em que a tecnologia e as instituições altamente hierarquizadas, como as Big Techs o são, convergem para formar uma estrutura de controle e dominação. A IA realmente existente, vista como uma mega máquina integrada de computadores, servidores, roteadores, switches, firewalls, balanceadores de carga para gerenciar o tráfego de dados, discos rígidos, HDs, unidades de estado sólidos, SSDs, e sistemas de armazenamento em rede, NSA e SAN, geradores, fontes de alimentação ininterrupta, UPS, unidades de distribuição de energia, PDU-US, ar-condicionado de precisão, sistemas de resfriamento com água, cabeamento estruturado, fibras ópticas e outras coisas. A IA realmente existente é treinada na nuvem, em geral em grandes provedores de nuvem que têm infraestrutura de hiperescala. O GPT-3, nós já estamos no GPT-5. O GPT-3 da OpenAI foi treinado com aproximadamente 175 bilhões de parâmetros.
utilizou placas de GPU NVIDIA de V100 e A100, especiais para o aprendizado profundo. É provável que o seu treinamento tenha levado 34 dias ou cerca de 816 horas usando milhares de GPUs em paralelo. Os parâmetros são como a memória de um modelo de linguagem, ou melhor, são como anotações que o modelo faz para lembrar, como palavras, frases e ideias que se conectam. Na realidade, são números que o modelo usa para decidir como interpretar uma palavra ou frase com base no contexto. Quanto mais parâmetros, mais o modelo conseguiu aprender os padrões mais complexos e sutis, se torna a linguagem. Entretanto, isso explica um maior custo de energia, maior custo de tempo e recursos de treinamento. O grau de complexidade e a grande estrutura maquínica empregada na construção dessas abordagens hegemônicas da IA podem ser compreendidos como uma super mega máquina. Se chamamos isso de inteligência, ela está muito mais distante do cidadão comum e cada vez mais dependente de quem? Das corporações. Para aprofundarmos a compreensão dos recursos do treinamento de um grande modelo de linguagem, nós vamos observar mais um pouco a importância dos parâmetros adotados pelo modelo. São números que o modelo usa para decisões sobre uma palavra em um contexto. Ao encontrar a palavra banco, o modelo emprega seus parâmetros para decidir se o significado é banco de sentar ou banco financeiro, dependendo das outras palavras ao derredor. Durante o chamado treinamento, o modelo vai ajustando os parâmetros milhões ou bilhões de vezes até ficar com um grau de refinamento para melhorar a previsão do que vem a seguir em um texto, para ver se aquilo tem relação com o banco de sentar ou com o banco financeiro. Se ele concluir a priori que é banco de sentar, o que vir depois só pode ter relação com isso. São palavras minhas. Então, assim, como as sociedades têm regras não escritas que guiam o comportamento das pessoas, os parâmetros são similares a regras internas que guiam o comportamento do modelo ao gerar o texto. Quanto mais parâmetros o modelo conhece, mais pode se adaptar a diferentes contextos e situações. Na corrida pela liderança da IA realmente existente, aquela que existe atualmente, o desafio real, ou seja, o controle da mega máquina, é também uma disputa pela sua eficiência. Isso implica tentar utilizar um número menor de parâmetros, mas de forma muito mais inteligente para alcançar resultados similares. Embora o número de parâmetros seja importante, a eficiência de um modelo também depende de sua arquitetura, ou seja, como os parâmetros são organizados e empregados, sendo a arquitetura Transformer altamente eficiente. Do seu treinamento, a qualidade e a diversidade dos dados usados no treinamento e também da sua utilização. Então depende da arquitetura do treinamento e da otimização. A otimização seriam técnicas que podem reduzir o custo computacional sem comprometer o desempenho das máquinas. Um dos principais recursos do Estado norte-americano para manter a liderança e o controle do desenvolvimento da mega máquina de IA é o chamado chip. Isso porque o aprendizado profundo do Deep Learning envolve o treinamento de redes neurais com milhões ou até bilhões de parâmetros, o que requer grande quantidade de cálculos matemáticos com multiplicações de matrizes que precisam ser executados em paralelo. Chips especializados como unidades de processamento gráficos, Graphic Processing Units, que são chamados GPUs, e a unidade de processamento tensor, que é o Tensor Processing Units, que são chamados TPUs. São projetados, os GPUs e os TPUs são projetados para lidar com operações paralelas de forma eficiente, acelerando de maneira significativa o treinamento. O tempo necessário para treinar modelos de Deep Learning pode ser extremamente longo, sobretudo com grandes conjuntos de dados. Chips como GPUs e TPUs, podem reduzir drasticamente o tempo de treinamento. Então, o chip, nesses dois modelos, são muito importantes. No caso da inferência, ou seja, a aplicação de modelos treinados a novos dados, também é fundamental um processamento rápido, especialmente aplicações em tempo real, como reconhecimento de fala, visão computacional e veículos autônomos. Chips especializados podem realizar inferências em baixa latência, tornando possível a implementação de Deep Learning em aplicações críticas em tempo real.
Um chip é um circuito integrado composto por componentes eletrônicos miniaturizados de nano condições, né? Como transistores que processam a armazenação ou armazenagem de informações. Ele é a unidade fundamental do processamento de dispositivos eletrônicos. É construído a partir de materiais semicondutores, como silício, que permite controlar fluxo de elétrons para processar informações. O semicondutor é a base física, enquanto o chip é o componente funcional que utiliza suas propriedades para operar, né? Então, o semicondutor é o que forma o chip, e o chip é o componente funcional que utiliza propriedades para operar. Quanto menor o tamanho do chip, mais avançado e eficiente ele tende a ser. A OpenAI utilizou o treinamento do seu modelo GPT-4, uma série de GPUs da NVIDIA, sobretudo com H100 ou Hopper, e possivelmente algumas de A100 Ampere. Tais GPUs foram fabricadas pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, famosa TSMC, usando um processo de 4 nanômetros, é muito pequeno, no caso de H100, e 7 nanômetros, no caso do A100. Em breve serão comercializados chips de 3 nanômetros. É importante realçar que 1 nanômetro é uma unidade de comprimento que equivale a 1 bilionésimo do metro, que significa dividir um metro por 1 bilhão. Construir coisas nessa escala exige domínio de processos técnicos, científicos e operacionais que poucas empresas têm. Os Estados Unidos, em 2022, aprovaram a Lei dos Chips, que, entre outras medidas, destinou 52,7 bilhões de dólares para subsidiar a fabricação e a pesquisa de semicondutores no país, concedeu um crédito fiscal de 25% para investimento em fábricas de semicondutores e equipamentos avançados em seu território, e criou a National Semiconductor Technology Center, NSTC, né? A lei impõe restrições aos beneficiários do financiamento, proibindo-os de expandir a fabricação de semicondutores avançados na China e em outros países considerados risco para a segurança nacional dos Estados Unidos. A finalidade é impedir a transferência de tecnologia avançada para a China. Mal sabem eles que a China já tem pesquisas em 2 nanômetros. Além disso, a lei dos chips define medidas para controlar e restringir a exportação de semicondutores e equipamentos relacionados para aquele país. Isso tem acontecido aí, foi proibido, o mandatário lá mandou proibir, visando impedir que a potência rival obtenha tecnologia de ponta e que possa ser usada em aplicações militares ou de inteligência artificial. Sem esquecer que uma parte do território, que Taiwan é da China, e existe esse problema aí do Taiwan não se sentir necessariamente chinês. Essa problemática eu não vou entrar nela agora, porque isso é história e vai demorar muito, mas o Taiwan é o grande, acabei de citar o nome da fábrica ali, a primeira delas, é o grande produtor de chips, de 4 a 7 nanômetros. Os Estados Unidos vieram desenvolvendo isso aí, né? E os chineses e os Estados Unidos conseguem produzir isso em Taiwan, e os chineses também têm acesso a isso aí, né? Agora, se os Estados Unidos tiverem uma linha paralela caminhando lá dentro, eles não querem que isso seja vendido para a China, porque a China, eles sabem que a China vai chegar lá e vai descobrir qual é o pulo do gato. O Estado norte-americano se preparou para o controle em escala planetária da cadeia do chip, que é indispensável para a operação da mega máquina de IA realmente existente. Nessa jornada atua como macro institucional, com leis e pressões econômicas, no plano nanotécnico, com a tentativa de reduzir ainda mais a dimensão dos circuitos para processamento ainda mais eficiente. A IA realmente existente não é uma tecnologia democrática, não. Para isso, ela precisaria colocar sob domínio o conjunto de nações e seus componentes fundamentais físicos e lógicos. E ninguém está fazendo isso. Representação, compreensão e vetorialização da realidade. No manifesto nooscópico de Pasquinelli e Joller, eles escreveram que o projeto de mecanizar a razão humana havia convertido o século XXI em um regime corporativo extrativista do conhecimento do colonialismo epistêmico. Colonialismo do conhecimento epistêmico. Em seguida, afirmaram: isso não é surpreendente, uma vez que os algoritmos de aprendizado de máquinas são os mais poderosos para a compreensão das informações. E o que isso vem a dizer para nós? Em primeiro lugar, que nós estamos vivendo a primazia de um conhecimento que se baseia em dados,
Conhecer a realidade passaria por converter em dados e aplicar sobre eles a análise estatística e as técnicas de probabilidade. Tudo precisa ser quantificado. Todo quantificado pode ser tratado por algoritmos. E aparentemente qualquer pessoa poderia transformar a vida em um fluxo de dados. Mas isso é enganoso. Dados precisam ser armazenados e o processo de criação e extração requer hardware e processamento intensivo. A datificação, então, concentrou o seu armazenamento nos oligopólios digitais capazes de construir infraestruturas ágeis, seguras e gigantescas. Então, o cidadão comum já ficou fora. Os governos também. Em um segundo lugar, o aprendizado de máquina introduz uma nova forma de racionalidade que a causalidade tradicional está sendo substituída por correlações automatizadas, muitas vezes resultando em alucinações estatísticas. Essas alucinações, na realidade, seriam para nós porque sai dali uma besteira. Mas isso não é uma alucinação, isso é um erro. Porque na probabilidade existe a probabilidade de você conectar coisa errada também. Então padrões irreais emergem de associações probabilísticas. É óbvio. Como nos mostram Pasquinelli e Joller, os algoritmos de aprendizagem detectam padrões estatísticos, mas não necessariamente entendem as relações causais. É óbvio, eles não têm a inteligência real. Essa nova racionalidade substitui explicações tradicionais por previsões baseadas em associações massivas de dados, o que não é necessariamente inteligência. Eu fico reforçando isso toda hora. Mas tais procedimentos não ampliam a realidade, são seus redutores e seus intérpretes. Quanto mais dependemos de um modelo epistêmico, mais transferimos nossa inteligência não para as máquinas, mas para as corporações que controlam os dados de treinamento, as infraestruturas de armazenamento e processamento de modelos de IA. É óbvio que nós não estamos transferindo para a máquina, estamos transferindo para os donos das máquinas. Apesar da aparência de autonomia maquínica, a IA depende de uma força de trabalho humana significativa, muitas vezes invisível e desvalorizada, responsável por tarefas como rotulagem de dados, supervisão de algoritmos, ajuste de parâmetros, entre outras ações, inclusive limpeza de dados errados e coisas que são insanas. E nem sempre consegue, porque as formações podem não parecer insanas em cada ponto e formar alguma coisa errada. Os modelos de linguagem grandes e bem-sucedidos como GPT, Gemini e Claude, entre outros, nos permite compreender esse atual colonialismo epistêmico, ou seja, colonialismo do conhecimento. Diferentemente de um arquivo de computador que armazena um livro ou um artigo na íntegra, esses modelos não copiam nem guardam textos como uma memória exata. Eles são treinados em vastos conjuntos de textos que são tokenizados, tokens, né? Portanto, o que eles aprendem não é um texto em si, e sim padrões estatísticos de linguagem, transformando o texto em representações matemáticas, especificamente em vetores. A tokenização é o processo de transformar palavras em unidades menores chamadas tokens, que são uma expressão de um conteúdo em unidades menores que podem ser palavras, parte de palavras ou até caracteres individuais que não sejam palavras. Vetorialização é a transformação de tokens em vetores numéricos que representam sua relação com outros termos. Quando o modelo é treinado, ele converte palavras, frases e ideias em um número organizado para identificar relações semânticas. Isso significa que as palavras parecidas com arma e guerra terão representações vetoriais próximas em um espaço matemático. Essas representações permitem que o modelo preveja qual palavra vem a seguir em uma frase, sem precisar recuperar todo um texto exato de treinamento. Quando lemos a frase "meu estômago estava doendo de fome", associamos o significado a experiências pessoais ou sentidos e sabemos o que é sentir dor. Já tivemos a sensação de fome depois de muito tempo sem comer. Claro, o aprendizado de máquina não sente nem considera nada disso. Ele não tem essa inferência. O modelo aprendeu que a palavra estômago tem uma relação estatística com fome. Os algoritmos não entendem a fome, a dor ou qualquer outra sensação, eles só repetem padrões observados no treinamento. É como eu digo, a inteligência é composta por mais de um significado para você chamar isso aqui de inteligente. Mas é perigoso, né?
Modelos de linguagem como Generative Pre-trained Transformer, que é o GPT, e o Bidirectional Encoder Representations for Transformers, que é o BERT, processam grandes quantidades de dados textuais e aprendem distribuições estatísticas subjacentes ao idioma. Durante o treinamento, esses modelos são colocados em contato com bilhões de palavras tokenizadas para extrair as regularidades estatísticas do idioma, reduzindo a redundância de informação original. Essa compreensão ocorre nos espaços latentes, onde palavras, frases e até conceitos são mapeados por vetores de dimensão reduzida. Nessa técnica, não são armazenados diretamente os textos originais, mas um conjunto de representações vetoriais que permite reconstruir e prever conteúdos linguísticos. Não é pouco importante observar a diferença entre esse processo e outras técnicas computacionais de compreensão da informação. Diferentemente dos métodos clássicos para comprimir arquivos como o ZIP, que comprime dados de maneira explícita por padrões repetitivos, os modelos de aprendizagem de máquina vão além dessa compressão superficial e realizam uma abstração semântica profunda. Os algoritmos de compactação tradicional substituem uma frase e suas palavras frequentes por códigos menores em um modelo de aprendizagem transformer e extrai o significado estatístico da frase, permitindo gerar novas sentenças equivalentes sem armazenar os dados originais. Quando um usuário insere uma pergunta, o modelo não busca diretamente o trecho específico do treinamento. Ele reconstrói uma resposta baseada nas regularidades estatísticas aprendidas, demonstrando que o conhecimento foi comprimido e representado de forma latente. Na primeira década do século XXI, um sociólogo que pretendesse citar um trecho de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Max Weber buscaria o livro em sua estante ou um arquivo digital. Ele poderia acessar o livro, encontrar a parte e copiar a citação. Qual a diferença entre o procedimento e a ação realizada pela IA realmente existente 15 anos depois, ou até mais? O modelo de IA vai buscar a teoria weberiana, não vai recuperar diretamente o trecho do livro, mas será capaz de gerar uma resposta nova baseada nos padrões extraídos de textos de Weber que estão nos dados de treinamento. Inclusive, quando você faz uma pergunta sobre o livro na IA, ela responde assim para você: eu não tenho acesso ao conteúdo do livro, mas eu vou te responder baseado no conhecimento que eu tenho. E começa a relacionar uma série de autores e pessoas que comentaram sobre aquilo. É o que ele está dizendo aqui. Isso significa que a IA realmente existente não funciona como uma memória exata, mas como um sistema de generalização probabilística, criando enunciados novos que seguem as tendências estatísticas daquilo que foi aprendido. Em vez de armazenar informações palavra por palavra, os modelos de aprendizado de máquina criam mapas matemáticos que representam relações semânticas entre conceitos. O conceito de representação latente permite aprofundar nossa compreensão. É um conceito que tem raízes na estatística clássica, mas foi desenvolvido sobretudo pelo cientista de computação Geoffrey Hinton e outros pesquisadores em redes neurais e aprendizado profundo. No texto Learning Distributed Representations of Concepts, Aprendizagem de Representação e Distribuição de Conceitos, de 1986, Hilton propôs não usar representações locais, ou seja, em cada conceito tem um único nó. Não. Afirmou que os modelos de aprendizado deveriam capturar padrões em um espaço vetorial contínuo, permitindo a extração de relações implícitas. Em 2024, ele recebeu o Nobel da Física, junto com John Hopfield, por descobertas fundamentais e invenções que permitem aprendizado automático com redes neurais artificiais. Em 2006, Hinton, em parceria com o cientista de computação Ruslan Salakutdinov, que parece que é um russo, escreveu Reducing of Dimensionality of Data with Neural Networks, reduzindo a dimensionalidade de dados com redes neurais, publicados na revista Science. O trabalho introduziu o conceito de autoencoders profundos ou deep autoencoders, que aprendem representações latentes compactas em dados de alta dimensão. O artigo mostra como as redes neurais profundas poderiam ser treinadas para representar dados em espaços de dimensões muito menores, uma ideia que influenciou os novos e diversos modelos e até os que usavam a arquitetura Transformer. Em 2017 foi publicado o paper Attention
is All You Need, escrito por uma equipe de engenheiros George Research. O texto trouxe a arquitetura Transformer e propôs uma mudança fundamental na área de processamento de linguagem natural. Antes dele, os textos eram processados de forma sequencial, o que criava limitações, como a dificuldade em lidar com sequências muito longas e tempos de treinamento elevados. O Transformer substituiu essas abordagens por um mecanismo de atenção chamado Self-Attention, permitindo que o modelo analisasse todas as palavras em uma sentença ao mesmo tempo, em vez de processá-las por uma outra. É como se ele estivesse fazendo leitura dinâmica. Ele lê quase que um parágrafo inteiro, e não as frases, e não a palavra uma por uma. Isso aumentou a eficiência computacional e a capacidade para capturar relações complexas entre palavras, mesmo em textos longos. A compreensão, a tokenização e a vetorialização consolidam um modelo de ver a realidade. Uma forma de ver a realidade. A estatística e a probabilidade foram fundamentais para os governos passarem a administrar populações por meio de regularidades e previsões numéricas, transformando a política em uma ciência de controle. A estatística permitiu trazer objetividade para as definições de comportamentos normais ou desviantes, com implicações sociais profundas. Além disso, como relatou Ian Hickin, a expansão da probabilidade reorganizou o modo de produção do conhecimento, incorporou a incerteza e a forma de lidar com ela e trouxe o risco para o núcleo principal das ciências da medicina à economia. O aprendizado profundo está sendo incorporado em todos os campos científicos e parece ser a segunda onda que consolida o império da estatística e da probabilidade. Sem dúvidas, existe outra abordagem, outras abordagens possíveis para IA que aqui são defendidas como sistemas automatizados relativamente autônomos. Nos primeiros 25 anos desse século XXI, a transferência de inúmeras atividades cognitivas para esses sistemas automatizados aumentou a produtividade do sistema e permitiu extrair padrões de vastas bases de dados muito além daquilo que o olhar humano poderia observar ou realizar. Nas economias avançadas, cerca de 60% dos empregos estão expostos à IA, devido à prevalência de empregos orientados para tarefas cognitivas. Escritórios de advocacia, empresas de comunicação, logística, consultorias e medicina, entre outros, estão utilizando intensamente a IA para acelerar tarefas cognitivas de baixa e média complexidade. Resumos, traduções, textos padronizados, varredura de determinados textos em busca de respostas a questões específicas, tudo isso exigia muito trabalho e está sendo agora feito em segundos pela IA. A IA baseada em dados, o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, aqui nomeados de IA realmente existente, construíram modelos extremamente úteis e uma visão de mundo na qual os principais valores e ações estão orientados pela eficiência e pela produtividade. O cenário atual é complexo e essas tecnologias probabilísticas ajudam a deslocar parte do poder dos estados para essas corporações gigantescas que adotam esquemas de extração massiva de dados e estruturas de autoprocessamento. Na sociedade, muitas ações e atividades passaram a ser mediadas pelas inteligências artificiais de propriedade das Big Techs. Isso acelera ainda mais a extração contínua de dados das populações ao redor do mundo. O deslocamento de atividades estatais para empresas privadas adquire um novo impulso com a IA. Quem é que vai ser o estado profundo do mundo? As Big Techs, né? Porque as IAs estão ligadas a elas e elas vão ter os dados, todos os dados. E as Big Techs têm à sua frente uma nova área de expansão, os negócios de guerra. Porque todos os dados que ela precisa aprender para poder confeccionar estratégias estão sendo varridos agora pela IA existente e depois nós vamos para a IA geral. Bom, gente, então esse artigo acabou ficando longo, ele é um artigo difícil, eu espero que você tenha compreendido e gostado. O título eu ainda não bolei, mas vai ser uma coisa assim mais ou menos chamativa para que as pessoas tenham vontade de ouvir esse texto. Infelizmente, o texto é complexo, é difícil, e eu li ele muito rápido, mas você pode ir lá na matéria dos novos
na matéria da Outras Palavras, do dia 1º de setembro de 2025, lê a matéria do autor, né? E que eu citei no texto, leia ela integralmente, faça lá as digressões que você quiser fazer. Os comentários que eu fiz foram poucos e não acrescentaram muita coisa. E eu também não consegui dar minha opinião, porque a matéria é muito técnica, né? Eu tenho sequer a competência assim, para fazer um ou outro comentário. E então espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe para que mais pessoas possam ler, entender, deixar sugestões, explicitar alguma coisa que tenha entendido diferente do que eu tenha falado e dar sugestões se for o caso. Assine o nosso canal e aperte o sininho para que você possa ser informado todas as vezes que nós estivermos por aqui lançando um novo vídeo, um novo podcast que pode ser de qualquer assunto, algum assunto muito interessante. Muito obrigado e até lá.